Olá, bom dia! Hoje eu quero falar um pouco com você sobre epigenética. A epigenética diz respeito a alterações do DNA que não modificam a sua sequência, mas afetam a atividade de um ou mais genes. O que quer dizer isso? Primeiro eu vou explicar o prefixo epi, do grego, que significa aquilo que está acima, que se sobrepõe à nossa genética. Eu falei de alteração no DNA, porque você sabe que o nosso DNA ele não se altera, né? Mas o que a epigenética constatou através dos estudos? Que devido ao comportamento envolvido com sentimentos, aquilo que vivenciamos na nossa vida, dependendo da intensidade do tempo em que a pessoa vivencia esse ou aquele sentimento e tem esse ou aquele comportamento, havia alterações no DNA, em alguns genes. Explicando melhor, assim, para você entender, por exemplo, os experimentos mostram, eles pegaram um ratinho, uma mãe boa, e colocou ela durante muito tempo ali com seus filhotinhos. E tinha uma ratinha que ela tinha um comportamento mau. Então eles fizeram uma troca, pegaram os filhinhos da mãe boa e colocaram com a ratinha ruim, e depois fizeram a troca oposta. Esses filhos aqui, que estavam com a mãe boa, eles, ao ser colocado com a mãe ruim, eles modificaram o comportamento. E a mesma coisa aconteceu, os filhos que estavam com a mãe ruim, e eles já tinham um comportamento ruim como a mãe, ao ser colocado durante um tempo com a mãe boa, eles desenvolveram comportamentos positivos e diferentes daqueles aprendidos com a mãe ruim. Então isso são experimentos de laboratório, mas que mostra que a epigenética, através do nosso comportamento, porque através de um determinado comportamento, por exemplo, tristeza prolongada, ou uma criança que vive sob pressão, uma criança que vive sob medo, vai havendo uma alteração neurológica, porque o cérebro dela começa a liberar hormônios estressores numa proporção muito maior do que aquilo que nós precisamos e que normalmente liberaríamos numa vida normal. E com o tempo isso altera todo um processo químico e biológico. Então há uma alteração no gene. É isso que a epigenética mostra. E aí eu queria, deixando aqui o aprofundamento científico, porque não é o caso, você pode olhar em qualquer site aí de pesquisa científica que você vai achar toda a explicação como é que é a alteração nas células, as enzimas e tudo, como é que isso processa, mas não é minha intenção aqui. A minha intenção é falar que a epigenética faz esse processo de mudança e eu queria fazer uma correlação com a Bíblia. Em Deuteronômio 5:9 tem um texto que Deus, orientando Moisés que orientasse o povo sobre a obediência e a servir a ele como um Deus único, Deus fala para ele assim: porque eu sou um Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E a epigenética mostra também que às vezes essa alteração, tanto negativa quanto positiva, ela vai até a terceira, quarta ou quinta geração, né, de filhos e pais. Então, olhando para esse texto, olha como é que é interessante. Deus fala assim: eu visito a maldade dos pais nos filhos, significa dentro deles. E o termo e o verbo visitar no hebraico, ele tem um sentido assim de Deus estar observando, olhando essa cadeia ou essa repetição de comportamento dos pais que vai passar para os filhos. Dentro deles, dos pais nos filhos, significa dentro, algo que já entrou, algo que já faz parte da vivência, algo que faz parte do comportamento. Então, mas o importante é que Deus visita a maldade, ou seja, a maldade vai ser repetida. Pais que teve um comportamento, quer ver? Isso é de experiência própria de atendimento. Um pai alcoólatra, ele tem um filho que está ali vendo, vivenciando aquele comportamento dele. Às vezes ele se torna violento por causa do álcool, às vezes ele maltrata a mãe, maltrata os irmãos, maltrata aquele filho por causa do álcool. E aquele filho, depois de um tempo, ele vem para terapia ou vem buscar ajuda e ele diz assim: eu odiava o comportamento do meu pai, mas agora eu estou repetindo o mesmo comportamento dele. Então veja como é que é interessante.
É algo que ele não gostava, porque causava sofrimento, mas a tendência é que o filho repita, às vezes o pai repita até o avô. E aí depois isso vai passando para essa cadeia. Então, comportamento sendo mudado, há também a mudança no gene. Por isso que nós temos doenças. E aí como é que você pode, então, reverter isso ou usar isso para o bem? Eu sou filha de uma mãe diabética e hipertensa, mas eu não desenvolvi nenhuma coisa nem outra. Mas por quê? Porque a epigenética, ela funciona também como se fosse, tem até um médico aí que ele fala sobre isso, como se fosse um gatilho que starta aquele mal. O gatilho tá ali, mas ele precisa de alguém para apertar. Se eu faço algo diferente, que propicia ou que abre a porta para essas doenças, eu não vou desenvolver, ainda que eu tenha na minha cadeia, no meu DNA, uma mãe ou um pai com essa propensão. Eu posso fazer diferente. É o que aconteceu comigo, de forma positiva, né? Eu não desenvolvi diabetes, eu não desenvolvi doença do coração. Então, isso é o que a epigenética mostra, né? E interessante que o texto aqui, quando ele fala, eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, o termo maldade no original significa culpa por um delito consciente, certo? Então, por exemplo, você não sabe que muito açúcar predispõe ao diabetes? Sabe, mas a gente vai lá e come muito açúcar. Isso é o quê? Um delito consciente, né? Doloso, dolo, existe dolo, culpa, né? Premeditadamente. Então, a epigenética mostra isso. E olha, tem outro texto interessante que ratifica. Caim, você sabe, é primeira família da terra, da Bíblia. Ele matou seu irmão Abel. E aí nós vemos até a geração de Caim foi crescendo. Aí tem um homem lá da geração de Caim chamado Lameque, que já estava na quarta ou quinta geração de Caim. Olha o que ele vai dizer. Ele chama as duas mulheres dele, primeiro ele era bígamo, e aí ele chama as duas mulheres dele e diz assim, preste atenção, é mais ou menos assim, transliterando, tá? Ada e Zilá eram as duas mulheres dele. Escuta o que eu passo a dizer, matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Olha aí, a reação dele, ou a ação dele é desproporcional à ofensa que ele tinha passado. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Olha o nível de maldade, olha o nível de ódio na vida de Lameque, da geração de Caim. Ou seja, a repetição do modelo, ele não tinha amor à vida, não dava valor à vida. Ele matou um homem porque feriu ele, matou um jovem porque machucou ele, certo? Então, a epigenética mostra que a proporção do erro, a proporção do mal, do comportamento errado, ela aumenta. Assim como também se você faz o oposto, e isso nós conhecemos pela Bíblia, pela palavra de Deus, a regeneração, o fruto do Espírito em nós. Às vezes você vê uma pessoa dentro da igreja que ela, quando chegou na igreja, ela tinha uma vida completamente oposta àquilo que ela tinha. Aí você vai dizer assim, ah, Márcia, mas tudo bem, aí é o efeito da palavra e do Espírito Santo na vida dela. Sim, mas o Espírito Santo não faz nada se não parte se não parte da sua intenção de querer que ele faça. Por isso que eu te fiz um convite num outro vídeo anterior para você abrir o coração, para ter o coração alegre, porque o seu rosto ficaria bonito. Porque o Espírito Santo só trabalha e só muda a gente à medida que nós abrimos a porta para ele fazer isso. Ele não faz isso. Então, um comportamento e uma libertação de algo muito ruim tem aí 30% que é a ação da palavra, a ação do Espírito, a palavra de Deus e tudo mais. Mas é reeducação, mudar um hábito, mudar um comportamento, até na vida espiritual é hábito. 70% é hábito. A libertação de uma vida, vocês que são da unidade em Cristo sabem disso. O pastor Osano fez o seminário e mostrou isso para nós, né? 70% é mudança de hábito. Então tá aí esse termo interessante, né, da epigenética, que pode alterar tanto de forma negativa quanto positiva, até o seu gene, que é uma coisa incrível, que já vem na sua cadeia de DNA. Então, isso me mostra o quê? Que a palavra de Deus,
ela é bem coerente, né? Tudo bem que a maioria dos cientistas não fazem essa correlação, não gostam. Mas se a ciência usasse a palavra de Deus, as descobertas já estariam mais avançadas ainda, principalmente em relação ao homem. Porque você sabe que a ciência ela só pega aquilo que é empírico, aquilo que pode ser comprovado através de pesquisa, né? É claro que muita coisa é através da palavra de Deus, nós cremos pela fé, mas a própria fé e a própria palavra comprova, né? Depois de milhares de anos que eu e você sabíamos que nós fomos feitos do barro, né? A ciência veio comprovar uns 10, acho que 15 anos atrás, que descobriram, depois de milhares de anos de pesquisa, que a matéria-prima do nosso corpo, que está nos nossos músculos e tudo, tem muito a ver com os mesmos minerais que há no barro, né? Então, nós já sabíamos isso. Então, olha como é que é interessante, né? A palavra de Deus. Então, leia a Bíblia, você que está me vendo. Se você nunca pegou uma Bíblia, leia a Bíblia. Ela é incrível. É uma fonte inesgotável.